nessa noite, iniciar um tema interessante, que é sobre a autoridade. Nós iremos trabalhar não somente hoje, mas acredito que iremos desenvolver pelo menos em 3 mensagens esse tema que diz respeito à autoridade. Nós queremos aqui trabalhar essa ideia, a autoridade suprema, sempre nos reportando a Deus como a suprema autoridade, e a partir dele todas as outras que são estabelecidas provenientes dele, delegadas também por ele. Então quero trabalhar inicialmente aqui um pouquinho sobre diversas autoridades, e todas elas instituídas e delegadas por Deus. A autoridade, o termo autoridade, ele é oriundo do latim, e a ideia aqui é de poder, a ideia aqui é de legitimidade, a ideia de autoridade é também de faculdade, da ciência, do sentido que ela nos faz perceber o que é a autoridade. Em geral, o termo autoridade refere-se a qualquer pessoa que governa, a qualquer pessoa que lidera outros que estão sob ou estão debaixo, melhor dizendo, da sua liderança. Então, a autoridade é o poder, a legitimidade e a faculdade de alguém que exerce o poder de liderar outros. A autoridade também corresponde ao prestígio ganho por uma pessoa ou por uma instituição. Também tem esse viés quando se trata de autoridade. Pode ser algo adquirido por alguém ou por uma organização, dado a competência ou as qualidades inerentes a essa pessoa ou a essa entidade. A autoridade também pode ser associada ao poder do Estado. Quando nós falamos de autoridade, também é uma associação ao Estado, seja o Estado de Direito dentro da democracia ou qualquer outro tipo de poder executivo. A autoridade ainda pode ser percebida pelo meio familiar. Os pais, por exemplo, eles são a autoridade para com os filhos dentro do ambiente familiar. É um outro tipo de autoridade, mas sim também é autoridade. Do mesmo modo, podemos pensar aqui em um professor em sala de aula. Ele também exerce autoridade. Ali naquele ambiente de ensino acadêmico, ele é a autoridade sobre os alunos que estão ali diante da transmissão do ensino que ele está a repassar. Ainda podemos pensar em autoridades religiosas. São indivíduos que são empossados pela entidade da qual eles estão liderando e que também são constituídos como autoridade, seja o pastor, seja a figura do padre, ou dos oficiais da igreja, ou qualquer outro líder religioso que exerça esse tipo de liderança. De um modo geral, a autoridade ela tem também relação com hierarquia. Quando se fala de hierarquia, nós estamos pensando naqueles que lideram outros que também são líderes e que estão debaixo da autoridade de um líder superior. E também diz respeito àqueles que são liderados por esta figura, por esta imagem de uma autoridade dentro de um conceito de hierarquia. Temos ainda a autoridade funcional. Essa ideia de autoridade funcional trata-se de uma autoridade com base em uma especialização profissional. Nós podemos pensar em um médico e dentro da área da medicina existem especializações. Algum médico especializado em tratar de doenças cardíacas, outro de doenças mentais. Então nós temos vários tipos de especialização dentro dessa área da autoridade funcional. E também tem a autoridade moral. Essa autoridade moral refere-se ao indivíduo que ele é honesto, ele é íntegro e ele é livre de quaisquer suspeitas que possam trazer aí uma mancha para a sua integridade. Isso seria uma autoridade moral que corresponde a pessoas que exercem uma moralidade pessoal. Por fim, trabalhando aqui de forma introdutória o conceito de autoridade, nós temos também a autoridade judiciária e a autoridade jurídica. Essa autoridade refere-se a uma pessoa pública que
que ela é posta em algum cargo para exercer esse tipo de trabalho em favor de uma sociedade, em favor de pessoas que precisam do amparo da justiça. Então nós temos também a autoridade judiciária e a autoridade jurídica. Ainda há quem defenda, portanto, que existe uma autoridade de forma, essa autoridade ela chega a ser uma dominação. Há quem defenda esse tipo de conceito. Seja qualquer tipo de autoridade, ela é uma dominação, porque há uma exigência e há um requerer daquele que está sob essa autoridade uma obediência. Então há quem defenda esse conceito de que a autoridade é uma dominação sobre o outro, e aí também não deixaria de ser uma forma de opressão. Há vários conceitos dentro dessa autoridade, que se refere a alguém que exerce um poder, uma liderança. Eu estou trazendo esses conceitos para que a gente possa ter uma noção do que é a autoridade no nosso nível humano, no nosso nível social, mas precisamos entender que, mesmo com todos esses conceitos, a autoridade ela é sumamente importante. Ela é sumamente importante porque ela traz a ordem e o equilíbrio. Não saberemos viver sem a autoridade. É necessário, seja na área familiar, seja na área judiciária, seja na área da saúde, da educação, enfim, na área religiosa. O conceito em que ela estiver inserido é importante porque trabalha a ordem e o equilíbrio, sem a qual tudo que existe seria um caos. Sem a autoridade, a sociedade viveria um caos. É fato que a humanidade ela vive em um profundo dilema. O dilema que a sociedade vive diante da autoridade é se pode haver uma autoridade sem autoridade, o que seria aí um contraditório. É possível uma sociedade exercer autoridade sem que haja autoridade, ou seja, sem que não tenha necessidade de autoridades estabelecidas, delegadas, mas cada um pode ser uma autoridade no ambiente em que ele está inserido? A natureza humana ela vive essa complexidade porque a natureza humana é completamente corrompida. A natureza humana, depois da queda, ela vive em constante e contínua revolta. E por isso nós presenciamos constantemente esse levante de pessoas em revolta contra o governo, em pessoas em revolta contra a religião, as pessoas em revolta contra sistemas de autoridade, que tem figuras e pessoas que exercem liderança. Porque o humano, o homem, dentro do seu conceito de humanidade caída, moralidade caída, ele vive em constante e contínua revolta. Dentro desse conceito de autoridade, e que existem várias neste mundo que nós vivemos, eu quero ler o texto juntamente com vocês, que está em Romanos, capítulo 13, versículo de 1 a 7. Então eu quero convidar os amados que estão comigo a abrir suas Bíblias para Romanos, capítulo 13, e versículo de 1 a 7. E a partir desse texto eu quero trabalhar dois pontos dentro do conceito de autoridade. Romanos capítulo 13, versículo 1 ao versículo 7. Para que possamos entender por que existe autoridade e existem pessoas que foram delegadas a exercer a autoridade. E eu citei vários exemplos que nós conhecemos de autoridade. Então, de acordo com Romanos 13, de 1 a 7, nós entenderemos melhor porque a autoridade ela é importante e porque a autoridade ela é necessária para a ordem e o equilíbrio. Todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor,
quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para todo bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então é um texto fenomenal que vai trazer em essência o conceito de autoridade e por que ela existe. Ela existe porque homens são delegados aí para exercer a autoridade. O primeiro ponto que eu quero trabalhar aqui é o trono da autoridade, dentro do texto que nós lemos e outros que nós veremos. Então, o trono da autoridade, o que seria isso, o trono da autoridade? Esses dois textos que eu vou citar aqui, de Hebreus capítulo 1 e versículo 3, e Mateus capítulo 26, do versículo 62 ao 64, nós vamos encontrar nesses dois textos que estão de comum acordo com Romanos capítulo 13, de que o trono é uma imagem para falar da autoridade. Veja só o que nós encontramos em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Assentou-se à direita da majestade. Nós temos aqui uma referência a Jesus Cristo, depois de cumprir a missão do sacrifício realizado na cruz e retornar à casa do Pai. Diz a Bíblia que ele sentou-se à direita da majestade. Mateus capítulo 26, versículo 62 ao 64, nós vamos encontrar outra afirmação que nos reporta ao trono da autoridade. Também uma referência a Jesus Cristo, de volta à casa do Pai. A referência que nós encontramos é a seguinte: assentado à direita do Todo-Poderoso. Jesus Cristo aqui está diante de um julgamento. Ele está sendo julgado pelos sacerdotes. E uma das perguntas feitas a ele é o seguinte: dize-nos, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Jesus Cristo, então, ele afirma, dando essa resposta, de que sim, ele é o Filho de Deus, e de que um dia nós o veremos vindo em glória com os anjos, e ele, como Filho de Deus, se assentaria à direita do Todo-Poderoso. A ideia de sentar nos reporta a ideia do trono. Ele está sentado no trono de autoridade. A expressão que aparece aqui, direita, sentado à direita da majestade, ou à direita do trono, a expressão para a direita aqui é para dizer que ele é igual àquele que está sentado no trono. Ele tem o mesmo poder daquele que está sentado ao seu lado. Então Jesus Cristo, ele é o Deus Todo-Poderoso, e dele emana toda a autoridade. Como Deus, ele está sentado no trono da autoridade, e ele é a autoridade suprema, esse Deus, ele então institui outras autoridades que irão trabalhar para ele, estarão a serviço dele, que é autoridades instituídas ou delegadas. O texto de Romanos que nós lemos é muito interessante. Eu vou aqui sublinhar várias frases que nós vamos extrair dessa passagem. Veja bem, Deus institui toda autoridade porque ele é a autoridade suprema. Romanos 13, versículo 1 diz assim: não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Não existe no universo, não estou falando só da Terra, não estou falando só de uma sociedade de humanos, mas eu estou falando que o texto afirma de que não há autoridade existente no universo que não provenha de Deus. Ele a instituiu todas elas. Romanos 13, 4.
A autoridade é ministro de Deus. E essa expressão se repete no versículo 4 e no versículo 6, da seguinte forma: é ministro de Deus, versículo 4, versículo 6, são ministros de Deus. Não existe autoridade neste universo, autoridade que seja vista ou invisível, deste mundo ou do mundo além que nós ainda não conhecemos. Não existe autoridade que não seja instituída por Deus. Diante desse entendimento de que Deus é a autoridade suprema e Ele delega outros que estarão sob a sua liderança suprema para liderar também, nós também encontraremos nesse texto de que o ser humano, por conta da sua natureza caída, ele está em revolta e ele quer usurpar a autoridade, seja ela delegada ou não, seja a autoridade do próprio Deus ou a autoridade de um homem. A revolta e a usurpação da autoridade é um ataque direto a Deus, porque Ele a estabeleceu. O ser humano ele está em revolta contra qualquer tipo de autoridade. E ele não só está em revolta, ele quer usurpar a autoridade, seja de Deus ou qualquer outro tipo de autoridade delegada. Olha só o que diz Romanos 13 e versículo 2: aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Que coisa interessante. Quando nós começamos a perceber esse conceito, a gente percebe porque a nossa sociedade ela está em contínuo desequilíbrio. Sabe por quê? Porque o homem ele está em revolta contra as suas autoridades. E ele não só está em revolta, ele quer usurpar, ele quer tirar, ele quer tomar o poder para assumir o poder. A Bíblia diz que aquele que se opõe à autoridade, ele resiste não a ela em primeiro lugar, mas ele resiste a Deus. E essas implicações são diversas. Nós podemos pensar aqui no líder comunitário, lá no interior de qualquer outra cidade. Um homem que foi eleito ou foi escolhido pelo povo, é um líder comunitário. Aquele homem, ele só é líder porque Deus o instituiu como tal. E as implicações são diversas, seja da autoridade mais simples à autoridade suprema deste país ou deste mundo. Ela foi instituída por Deus. Nós vamos avançar um pouquinho mais para compreender essa questão da autoridade. Já sabemos que o homem está em revolta contra a autoridade suprema que é Deus e em revolta contra outras autoridades delegadas por Ele. Se rebelar contra uma autoridade estabelecida por Deus é um ato direto contra o próprio Deus, pois esta está a serviço dele, é um representante dele. Ao obedecer às autoridades, estão obedecendo, no entanto, a Deus que as estabeleceu. Os revoltados, aqueles que são usurpadores, sofrerão penalidades. Romanos 13, versículo 2, diz que os que resistem às autoridades trarão sobre si mesmo condenação. E eles serão condenados através de um castigo, que Romanos também diz que o castigo é para aqueles que praticam o mal. Então qualquer tipo de revolta, qualquer tipo de insubordinação, qualquer tipo de rebeldia contra qualquer autoridade é um ataque direto a Deus. E essa revolta, essa insubordinação, esse sistema de ódio contra qualquer tipo de autoridade, ela será punida, porque é um ataque direto contra Deus. Por que devem ser punidos? Porque a Bíblia diz que são maus todos que se rebelam contra a autoridade, que mantém a ordem e o equilíbrio. Os revoltados, os usurpadores serão, eles terão aqui a ideia de uma imagem satânica, porque a Bíblia diz que o pai da usurpação, o pai da revolta, o pai da rebeldia contra a autoridade, a Bíblia diz que é Satanás. Nós vamos encontrar essa história lá em Isaías capítulo 14, quando ele se revolta contra Deus e tenta usurpar o trono de Deus, e ao tentar usurpar o trono ele é expulso do céu. Todos que se revoltam contra a autoridade, eles são a imagem e semelhança de Satanás, porque eles estão exercendo o mesmo papel que Satanás exerceu. Foi o primeiro usurpador,
o primeiro a se revoltar contra uma autoridade estabelecida. Agora, o contrário também é verdadeiro. A Bíblia diz que nós queremos ser reconhecidos como bons cidadãos e louvados, nós precisamos então fazer o bem. E fazer o bem é entender que toda e qualquer autoridade é estabelecida por Deus, e elas estão a serviço dele para nos beneficiar. A partir do ponto que nós praticamos o bem, de acordo com esse princípio, seremos louvados. A Bíblia diz que quem deve temer as autoridades são os criminosos, são os roubadores, são os malfeitores. Cidadão de bem não tem autoridade, porque ele, por ela, será louvado e não recriminado. Como eu falei, eu vou tratar hoje 2 pontos sobre autoridade. O primeiro ponto que eu estou trabalhando é o trono da autoridade. E no trono da autoridade está sentado Deus e Jesus Cristo, a autoridade suprema sobre todo o universo. E não há no universo autoridade que não seja por ele estabelecida. E a autoridade estabelecida por ele representa ele, é representante de Deus. Todos que se revoltam contra essa autoridade é um ataque direto contra Deus. O segundo ponto que eu trabalho aqui é a controvérsia da autoridade. O que seria isso, a controvérsia da autoridade? A controvérsia da autoridade, ela concentra-se sobre quem deve ter autoridade. Quem é a autoridade? Sobre quem repousa a autoridade? Quando surgiu essa revolta, quando surgiu essa controvérsia da autoridade? E aí eu quero trabalhar um pouquinho mais sobre esse ponto que eu já mencionei de Satanás. Nós vamos encontrar em Isaías capítulo 14 a revolta e a usurpação de Satanás contra o trono de Deus. Eu não vou ler a passagem, mas você pode conferir na sua casa, porque eu vou destacá-la aqui passo a passo como aconteceu essa revolta e como o diabo se tornou o pai da usurpação e o pai de toda e qualquer revolta contra qualquer tipo de autoridade estabelecida por Deus. A revolta contra a autoridade, ela surge internamente. É dentro do coração que alguém ele começa a se revoltar contra uma autoridade. É dentro do coração que nasce a insubordinação. Tudo começa no pensamento, que vai crescendo, tomando forma, e então ela é concebida. Depois de concebida, ela gera o insubordinado, o qual vai tentar usurpar a autoridade conferida a alguém. Isso aconteceu com Satanás. Isaías 14:13, a primeira expressão que nós encontramos lá é a seguinte: tu dizias no teu coração. Se você estiver me acompanhando em sua casa, estiver com a Bíblia aberta, lá em Isaías 14, a partir do versículo 13, você vai encontrar a primeira expressão, que é uma referência interna ao coração de Satanás, que é a seguinte expressão: tu dizias no teu coração. Ele estava apenas pensando, imaginando, ele estava ponderando dentro do seu coração e mentalmente o que ele queria fazer contra Deus. As expressões seguintes que eu quero destacar são elas, né? O que ele estava pensando? O que Satanás tinha em mente para tentar usurpar o trono de Deus? Primeiro, ele dizia em seu coração: eu subirei ao céu. É a primeira coisa que ele pensa. A segunda, acima das estrelas de Deus, estava na mente de Satanás: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Terceiro, ele estava pensando o seguinte: exaltarei o meu trono. Olha que coisa, ele já julgava o trono de Deus ser trono dele. Ele diz: exaltarei o meu trono. Em quarto lugar, o que estava na mente de Satanás? Estava o seguinte: no monte da congregação me assentarei. O quinto pensamento que Satanás cogitava para tentar usurpar o trono de Deus: subirei acima das mais altas nuvens. E sexto, serei semelhante ao Altíssimo. Era esse plano na cabeça de Satanás, era o que estava na mente dele. Ele queria tomar o trono, ele se revoltou contra a autoridade de Deus, ele se subordinou, ele começou a planejar como tomar o trono. 1. 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
ele se levanta contra Deus, e lá em Apocalipse vai dizer que uma terça parte do céu se associou a Satanás. Uma terça parte do céu fez aliança com ele para tomar o trono de Deus em revolta contra a autoridade, e foram expulsos do céu. Aqui nós temos o passo a passo, o plano mental de Satanás para usurpar a autoridade de Deus. Plano este que é quando colocado em ação o fez cair. Ele ruiu terrivelmente. Ele quis competir com o Senhor. Ele quis competir com Deus de forma direta. Esta passagem, ela nos informa que a rebeldia foi o que fez Satanás cair. A rebeldia no coração de Satanás foi o que levou ele à queda. Esta atitude de Satanás o tornou inimigo de Deus, porque a palavra Satanás significa adversário, e essa é a consequência de todo ser humano que se revolta contra Deus como a suprema autoridade e se revolta contra qualquer autoridade instituída por ele, se torna alguém semelhante ao Satanás, um adversário. Quero trazer aqui algumas aplicações para as nossas vidas. A aplicação inicial que eu trago aqui é de que todo rebelde é a imagem e semelhança de Satanás. Todo ser humano que ele cogita em coração qualquer tipo de revolta contra qualquer tipo de autoridade, ele se torna a imagem e semelhança de Satanás. Porque Satanás, ele é o pai da revolta, ele é o pai da usurpação, ele é o pai da inveja. Ele é o pai de tudo aquilo que diz respeito ao desejo de tomar o poder de quem quer que seja. Todo insubordinado, ele planeja usurpar a autoridade de quem está investido. Esse é um princípio. Em primeiro lugar, um ataque direto contra Deus, porque ele a estabeleceu. Esta é a controvérsia da autoridade. Estamos em conflito com Satanás por atribuirmos autoridade a Deus. Nós estamos em guerra contra Satanás quando tentamos atribuir a Deus a supremacia de toda autoridade, porque ele é usurpador. Para mantermos a autoridade de Deus, devemos submeter-nos a ela de todo o coração. É absolutamente necessário que reconheçamos a autoridade de Deus e que tenhamos pelo menos uma noção básica do que ela significa. E aqui eu vou dar um exemplo de Paulo. O apóstolo Paulo, antes de conhecer a autoridade de Cristo, ele era um homem arrogante, soberbo, altivo, e ele vivia unicamente para cumprir uma missão: destruir a igreja. Esta era a missão de Paulo, antes de conhecer a autoridade de Deus: destruir a igreja. Mas depois que Paulo teve um encontro com Jesus Cristo e conheceu a autoridade de Deus, como Paulo passou a viver? É incrível. É completamente diferente. E eu vou citar aqui um exemplo de Paulo com um homem chamado de Ananias. Paulo, um homem inteligentíssimo e exorbitantemente, exageradamente capacitado, deu ouvido às palavras de um homem chamado Ananias, um homem humilde e completamente desconhecido de todos. Esse homem chamado Ananias, ele é mencionado na Bíblia uma única vez. Imagina aí, um livro com uma biblioteca de livros com 66 volumes, levou 1500 anos para ser produzido, mais de 40 autores, escrito em 3 línguas diferentes, em 3 continentes diferentes, o livro mais complexo do mundo. Paulo deu ouvido a um anônimo, um homem que era praticamente desconhecido, no sentido de que somente uma única vez a Bíblia o menciona. Isso seria impossível se Paulo não tivesse conhecido a autoridade de Cristo lá no caminho para Damasco. Qual é a aplicação disso? A aplicação é que quem conhece a autoridade lida puramente com a autoridade e não com o homem. Paulo entendeu isso, que alguém que lida com a autoridade, ele está lidando com a autoridade
autoridade não como homem, não considerando o homem, mas unicamente a autoridade de Deus que está nesse homem, investida por ele. Quando o homem conhece que a autoridade vem antes de quem a exerce e que o que está em jogo é a autoridade e não o homem, então não haverá insubordinação. Porque por mais que ele discorde e que tenha pensamentos divergentes, ele jamais se tornará um subordinado, porque ele entende que a autoridade sobre esta pessoa ela é anterior ao homem. E Paulo dá ouvido a um anônimo, coisa que anteriormente ele jamais faria, porque quem lida com a autoridade, ele trabalha com a autoridade. Vamos colocar isso que eu mencionei aqui de outra forma, de outro modo. Nós estaremos trilhando uma estrada errada se vermos o homem em primeiro lugar, antes de obedecer à autoridade a ele conferida. Quando assim compreendemos o que é a autoridade conferida por Deus, então não fará diferença quem seja o homem. Pode ser um pobre que está liderando, pode ser um rico que está liderando, pode ser um familiar que está liderando, possa ser o melhor amigo ou completamente um desconhecido. Isso não interessa, porque a autoridade que a ele foi conferida é o que importa. Essa pessoa ela pode até divergir, mas jamais haverá insubordinação, porque isso tornaria esse homem semelhante a Satanás, semelhante ao diabo. Eu quero concluir nesta noite dizendo o seguinte: que Deus ele manifesta a autoridade ao mundo, primeiro, através da igreja. Deus manifesta a autoridade ao mundo através da igreja. Ela é percebida na coordenação dos diversos membros do corpo de Cristo. E eu quero ler essa passagem para mostrar como Deus ele exerce a sua autoridade na igreja inicialmente. E eu quero te convidar a abrir comigo para Efésios capítulo 6, versículo 16. Já estamos chegando ao fim dessa primeira parte da mensagem com esse tema. Efésios 4, versículo 15 e 16 diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Aí em seguida, o versículo 16 diz como é que a igreja vive de acordo com Cristo, que é a autoridade suprema, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É assim que Deus ele exerce a sua autoridade no mundo através da igreja. A igreja ela é um corpo coordenado que cresce com base na autoridade em Cristo. Deus usa o seu poder máximo, né? Deus usa o seu poder máximo para manter a autoridade, seja política ou religiosa. Eu vou repetir isso aqui. Deus usa o seu poder máximo para manter a autoridade, seja política ou religiosa. Portanto, a pior coisa que alguém pode fazer é se levantar contra a sua autoridade, seja política ou religiosa. Não existe autoridade que não tenha sido estabelecida por ele. Portanto, nesta noite, nós vimos o trono da autoridade. É o trono onde Cristo está sentado. E de lá, ele governa todo o universo. E nós também vimos a controvérsia da autoridade, que é o ponto em que a humanidade ela se revolta contra Deus, que é a suprema autoridade, e qualquer tipo de autoridade contra ele, por ele, é estabelecida. Quando compreendemos isso, nós nos submetemos por entender que se revoltar contra qualquer tipo de autoridade é um ataque direto contra Deus. Que Deus nos abençoe, nos ajude a compreender essas verdades e assim podermos nos relacionar melhor com aqueles que nos lideram. Amém?
Ok, então vamos fazer uma oração. Eterno Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos permitiu de comunicar a Tua Palavra àqueles que nos acompanham e que desta maneira, Deus, possamos crescer por meio dela e que a Tua revelação para as nossas vidas venha formar todo o nosso pensamento com respeito ao Senhor como a suprema autoridade e como devemos nos relacionar com as autoridades por Ti estabelecidas, sejam autoridades religiosas, políticas ou qualquer outro tipo de autoridade mencionada, Deus, na mensagem ou autoridade que nós conhecemos. Nos ajuda a viver desta maneira, nos abençoa, nos dá uma boa noite, uma boa semana e desta maneira, Deus, nos aproxima de Ti. É isso que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos.